Olha, eu já falei sobre a importância da dúvida como método para se obter conhecimento. No geral, eu acabo me apoiando no pensamento de Descartes, filósofo lá do século XVII. No entanto, o professor Rogério Miranda de Almeida, meu orientador de doutorado, que tem aqui vídeos no canal e uma entrevista, vou deixar na descrição os links para quem quiser conhecer, ele faz uma crítica muito contundente a Descartes no seu livro A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito, mostrando que Descartes nada tem de original na formulação do cogito ergo sum, ou seja, o penso, logo existo, mas que se trata de apropriação de Santo Agostinho do livro A Trindade. Eu quero ler o trecho de Agostinho e depois a gente conversa um pouco, mas já considerar outras duas formulações em torno dessa dimensão do pensamento. Uma delas, especificamente, que o professor Rogério faz referência a Lacan, e neste caso, penso, logo hesito, de hesitar, ou mesmo uma formulação do texto A Cidade de Deus, nos livros do Agostinho, se me engano, então existo. Então, nós temos aí algumas questões que interessam para esse tipo de debate, mas a formulação cartesiana não é propriamente de René Descartes. Vamos ao trecho do texto tirado lá de Trindade e depois alguns comentários. O primeiro deles, já quero antecipar e depois eu deixo para comentar mais ao final, é de que nós, por mais que tenhamos o intento de algum tipo de originalidade, parece que o que havia de ser dito já foi dito. E o que nós fazemos é dizer, em outras palavras, aquilo que já foi dito. O professor Rogério fala muito em torno destes pontos. E é evidente que, por meio da leitura de muitos e diferentes autores, nós vamos observar que certas formulações já foram feitas de formas distintas. E aí sim, as formas distintas têm o significado de uma proposição que possa ser dada como nova. A ideia de originalidade, portanto, está muito mais na forma de organização do pensamento do que o pensamento em si. Em grande medida, talvez nós tenhamos dificuldade de falar em originalidade de algum tipo de ideia ou de conceito. Eu sei que isso pode parecer forte demais para quem pensa a filosofia como construção de conceitos, na perspectiva aí de Deleuze, mas é um pouco esse exercício. O que é efetivamente que nós construímos de novo? Qual é a nossa capacidade de originalidade? Porque, convenhamos, para que nós fôssemos originais mesmo, talvez aquilo que nós falássemos dessa coisa original não seria passível de entendimento, porque não existiria liames, não existiria vínculos com aquilo que nós conhecemos. E como nós falamos daquilo que nós conhecemos, nós utilizamos uma linguagem para algumas referências de alguma coisa que já está estruturada na nossa condição de entendimento. Vamos para o texto de Agostinho e depois eu retorno. Mas, porque se trata da natureza do espírito, retiraremos da nossa consideração todos os conhecimentos que nos provêm do exterior, por intermédio dos sentidos do corpo, e consideremos com mais diligência o que já havíamos estabelecido, isto é, que todos os espíritos se conhecem por si mesmos com certeza. Os homens duvidaram se deviam atribuir a faculdade de viver, de recordar, de entender, de querer, de pensar, de saber, de julgar ao ar, ou ao fogo, ou ao cérebro, ou ao sangue, ou aos átomos, ou a um quinto elemento da natureza corpórea ignorada, além dos 4 elementos conhecidos. Ou também se a estrutura e a constituição do nosso corpo eram capazes de realizar todas essas operações. Uns se esforçaram por defenderem tal opinião, outros tal outra. Todavia, quem poderia duvidar que vive, que recorda, que compreende, que quer, que pensa, que sabe, que julga? Porque, mesmo se duvida, vive
Se duvida, recorda-se de onde provém a sua dúvida. Se duvida, compreende que duvida. Se duvida, quer estar certo. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe que não sabe. Se duvida, julga que não deve dar a seu assentimento temerariamente. Portanto, quem duvida de outras coisas não deve duvidar de todas essas, porque se não existissem, não poderiam duvidar de nenhuma coisa. Está na página 143 do livro do professor Rogério Miranda de Almeida, A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Ao final eu falo também de outros livros do professor Rogério. Um comentário sobre essa passagem. Lendo essa passagem, se a pessoa não disser que se trata de um texto do Agostinho, pode haver para muitos a ideia de que se trata de um texto de Descartes. A formulação do cogito ergo sum, a formulação, portanto, daquela máxima penso, logo existo, de Descartes, para isso ele se utiliza de um método que nós já expressamos em alguns vídeos aqui nesse canal. Por meio da dúvida que vai se duvidando, chega um ponto máximo que Descartes não pode duvidar mais, e daí ele estabelece a sua primeira certeza, que vai ser a própria dúvida. Afinal de contas, se duvido é porque penso, e daí se penso, então existo. Então, para o Descartes, a dúvida é a primeira certeza. Mas não é para Descartes, nós estamos observando que isso já está presente no texto de Agostinho. E Descartes poderia ter feito pelo menos uma referência de que leu Agostinho e que essa formulação tem um pouco da própria construção do filósofo africano. Curioso notar é que tudo bem, alguém vai dizer, poxa, mas no século XVII não havia muito essa preocupação de deixar claro de quem eram as ideias. É verdade, nós encontramos em outros filósofos também apropriações indevidas. De qualquer forma, aqui a gente tem então, por conta de um trabalho intelectual do professor Rogério Miranda de Almeida, o esclarecimento de Descartes não foi tão original assim em relação à formulação do cogito. E isso nos coloca uma questão. Eu iniciei o vídeo com essas vertentes. Tá bom, a dúvida é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa conhecer. A dúvida é uma ferramenta tão poderosa que pode nos conduzir para o ceticismo. Só que o ceticismo, em última análise, não nos tira da própria dimensão de uma aporia. O que nos tira da dimensão da aporia ou da ausência de conhecimento é o próprio conhecimento. Então, a dúvida é a nossa capacidade de afirmar alguma certeza, mesmo que nós tenhamos que rechaçá-la em seguida. Ainda assim, duvidar por duvidar e ficar duvidando por duvidar não constitui efetivamente um método aí apropriado. Isso tanto em Agostinho como também em Descartes ou na esfera de Lacan, embora se trata aí de uma outra perspectiva. De qualquer forma, o que interessa aqui é duvidemos sim, mas que nossas dúvidas sejam efetivamente pensadas a partir de informações, evidências e dados concretos. Por que estou dizendo isso? Porque tem sido comum nos dias de hoje, em tempos de negacionismo, colocar em dúvida a exposição de dados de um resultado de uma pesquisa, por exemplo, na perspectiva de defesa de um eu egóico, um eu que diz, é minha opinião. Sim, você pode ter as opiniões que desejar, mas os conhecimentos consolidados pela ciência, eles não são objetos de uma opinião. Se eles estão consolidados, eles são um tipo de conhecimento que, tá bem, podemos colocar em dúvida para exercício filosófico, mas efetivamente esses conhecimentos estão consolidados. Vamos trabalhar com um exemplo específico da nossa realidade atual. Vacinas fazem mal à saúde, alguns dizem. Vacinas não têm comprovação, outros dizem. Vacinas podem fazer com que as pessoas virem jacaré. Nem quero falar de nomes de pessoas que falam essas coisas. O que eu quero colocar em questão é que há um discurso frequente para desacreditar as vacinas.
E é possível e muito tranquilo que nós olhemos com desconfiança para esses discursos e não para as vacinas. Podemos colocar em dúvida também as vacinas? Evidente que sim, como exercício filosófico, como eu já falei, mas algo que se tem consolidação é, de fato, assim, aquilo que diz respeito aos consensos científicos. Os cientistas têm interesse na defesa de suas pesquisas, mas há outros cientistas que têm interesse na defesa de suas, que podem ser outras, e nós temos um ambiente aí de conflito e muitas vezes de contraposição, em que cientistas querem testar estudos feitos por outros cientistas para a sua validação. E é nesse ambiente que não dá muito para ter opinião, embora se possa ter dúvida, legítimo. Opinião não tem muito sentido. Alguém vai dizer, não, mas eu posso ter a minha opinião. Sim, mas ela não tem qualquer validade, até porque opinião significa doxa. Doxa é palavrório enfadonho, aquilo que nada acrescenta. Então, fica com a tua opinião. Agora, conhecimento aí é outra pegada. Então, que nós usemos a nossa dúvida de forma responsável para construir um conhecimento a partir de informações que sejam validadas por consensos científicos e ainda assim usando a dúvida o tempo todo como critério. No vídeo anterior eu mesmo coloquei em questão o editorial do jornal O Globo. Alguém poderia dizer, poxa, mas é um veículo de produção de consensos, um veículo hegemônico da mídia brasileira. Então, tecnicamente, por esse meu argumento, nós deveríamos aceitá-lo. Não disse isso. Eu disse que consensos do ponto de vista da ciência. O jornalismo, ele tem faces. O jornalismo, aquele que trabalha com apuração de fatos, ele tem certamente prestígio. O jornalismo tem uma outra faceta que é a da opinião. E esses editoriais dos jornais, ou mesmo os posicionamentos dos articulistas, eles estão muitas vezes revestidos de roupagem de fatos, mas não necessariamente compromissados a expressar fatos. Eles expressam muito mais uma opinião e às vezes querem direcionar a opinião pública em torno do que eles querem defender. Então, tenhamos cuidado com a imprensa, a comunicação, seja ela oficial ou principalmente alternativa do YouTube, mas em relação à ciência, esse é o ponto. É preciso ter um pouco mais de cautela, porque se você não é cientista, não domina as técnicas utilizadas, se você não conhece efetivamente um método empregado, talvez não tenha muita validade a tua tentativa de tirar o crédito da ciência. Samuel Mendonça, Topa Pensar. Hoje eu Topa Pensar com o professor Rogério Miranda de Almeida. Falo de novo de alguns dos seus livros. A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito, é um dos livros publicados pela editora Loyola. Tem outros, eu vou destacar pelo menos dois. Eros e Thanatos, A Vida, a Morte e o Desejo. Você não pode não ler esse livro. Nietzsche e Freud. É fundamental que você leia esse livro. Nietzsche e o Paradoxo. É fundamental que você leia esse livro. E há um outro texto sobre a questão da memória e o esquecimento, dentre outros artigos e outros livros. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o site do professor Rogério Miranda de Almeida para que você possa conhecer os livros, eventualmente comprá-los para leitura e mais do que isso, dependendo da sua posição na sociedade, contratá-lo para palestras. Isso eu recomendo também, porque ele está pronto com muitos temas, porque muita leitura foi feita para tratar de vários temas em eventos, sejam esses eventos acadêmicos, científicos ou mesmo empresariais. Certamente isso pode ser muito útil para todos nós. E eu quero divulgar este nome porque fez muita diferença na minha formação acadêmica. Por isso, fica aqui o recado para você conhecer. Até!